Josué 4. Hoje eu vou tentar pregar dois capítulos ao mesmo tempo, amém? Vou tentar pregar o capítulo 4, que o capítulo 4 ele é bem pouco, são 24 versículos e eu vou passar logo em diante para o 5, amém? Então vamos ler o capítulo 4, verso 4 em diante, o verso 1 em diante. Toda a nação terminou de atravessar o Jordão. O Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas para com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Amém? Se assente, depois a gente lê o capítulo 5, o que nos for pertinente. Amém? Como todos nós sabemos, nós estamos estudando o livro de Josué, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós estamos no capítulo 4 e no 5. O tema da mensagem do capítulo 4 é levantando um memorial de recordação e honra ao Senhor. No capítulo 3, no domingo passado, nós vimos e percebemos o povo de Israel atravessando o rio Jordão. Deus havia dado ordens para eles que eles deviam. Amém? Vamos começar de novo, Pai do Senhor? Amém. Porque depois que senta, a gente uma bolsa, uma conversa com o outro, volte para cá. Levantando um memorial de recordação e honra a Deus. Josué 3, domingo passado nós vimos que houve uma preparação para que eles pudessem atravessar o rio Jordão. Rio Jordão que transbordava em época de seca, eles deveriam ficar atrás da arca, seguir a arca, olhar para a arca, manter uma distância de 900 metros da arca, porque eles deveriam estar longe da arca para que eles não pudessem ser mortos. Eles atravessaram em terra seca. Todo o povo atravessou o rio Jordão, a promessa havia se cumprido e eles pisaram na terra prometida pela primeira vez. Essa foi no capítulo 3, a primeira vez que eles pisaram na terra prometida, e Deus foi glorificado. Josué foi honrado diante do povo, e após eles passarem o rio Jordão em terra seca, Josué recebe uma nova instrução do Senhor nosso Deus. Isso mostra que a gente não pode ficar muito tempo envolvido com as nossas conquistas. Eles atravessam o rio Jordão e logo após atravessar o rio Jordão, Deus já fala novamente com Josué, dando uma nova instrução para Josué. Então, quando você alcançar alguma coisa, pode ter certeza absoluta que o Senhor vai vir com uma instrução nova e uma instrução diferente para você, porque após as vitórias, nós ainda temos que continuar servindo e obedecendo ao Senhor. O que se vê de muitas pessoas é que muitas pessoas, após terem vitórias, elas não continuam servindo ao Senhor e não continuam obedecendo ao Senhor. Muitas pessoas hoje elas têm tido uma fé interesseira, é aquela fé que Deus busca-se a Deus por aquilo que Ele pode dar, e quando Ele dá, a pessoa se esquece do Senhor. Nossa fé não pode ser assim. E Deus deu uma nova instrução para Josué após essa vitória de atravessar em terra seca. Deus disse para cada membro da tribo de Israel, para cada líder de uma tribo de Israel, que eles voltassem e pegassem uma pedra para que eles pudessem construir um memorial. É interessante que eles atravessam o rio, e depois que eles atravessam o rio, Deus manda eles voltarem, cada líder de cada tribo, para pegar uma pedra daquele rio que eles haviam acabado de atravessar. Era um simbolismo para eles se lembrarem de onde eles tinham vindo. Então eles vão, atravessam o rio, pisam
pela primeira vez na terra prometida, e Deus dá uma ordem: voltem lá, cada um, que eram 12 tribos, 12 pessoas voltaram, pegaram uma pedra, e eles era um simbolismo para eles se lembrarem de onde eles tinham vindo. Era um simbolismo de que eles não poderiam e não deveriam retornar às práticas antigas. 2 Coríntios 5,17 foi um versículo que falou muito comigo quando eu me converti. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passam, eis que tudo se fez novo. Então eles eram um memorial, essa volta era para eles recordarem dos milagres que Deus havia feito. Eles não poderiam se esquecer dos milagres que eles haviam feito. E eles ergueram 2 montes de pedra como memorial. A palavra é difícil de falar, né? Fala rápido é difícil de falar ela. Memorial é fácil de falar rápido, devagar. Mais rápido, ela é mais difícil de falar. Eles deveriam recordar dos milagres. Essas pedras simbolizariam, eles recordariam através desse memorial. Eles ergueram um memorial com 12 pedras em Gilgal e outro também com 12 pedras no rio, no meio do rio Jordão. Era um testemunho, serviria de testemunho do que Deus havia feito, de que Deus honra a fé daqueles que neles confiam. E você pode estar perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso aplicar esse memorial, essa recordação de honra a Deus? É importante nós termos um memorial no nosso coração sobre os milagres que nós recebemos. Nós temos que manter na memória tanto as nossas lutas quanto as nossas vitórias que nós tivemos com o Senhor. Esses momentos, tanto os momentos de dor quanto os momentos de vitória, eles não podem ser esquecidos, justamente para que a nossa fé seja firme e a nossa fé seja forte. E nós temos que passar isso para gerações futuras. Nós temos que entender que a mente humana, ela tem a tendência de esquecer os feitos de Deus. Por isso Deus sempre mandou, ou sempre quando alguém morria, se levantava um memorial. Porque a gente percebe que se Israel começasse a murmurar, as pedras serviriam de testemunho contra eles. Então nós temos que levantar memoriais na nossa mente para nos ajudar a lembrar da fidelidade de Deus. É você no momento de dor, você clamou, você buscou e Deus te atendeu. E aquilo foi um marco na sua vida. Esses dias atrás eu abri uma passagem, eu não me lembro onde, não me pergunte que eu não me lembro, mas o versículo diz mais ou menos assim: não remova os marcos antigos. Então há coisas na minha e na sua vida que marcaram a sua vida. Podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins, mas aqui está dizendo que nós temos que levantar memoriais na nossa mente para nos ajudar a lembrar da fidelidade de Deus. Quando Davi venceu Golias, ele venceu Golias porque ele se lembrou de que ele havia matado o urso e ele havia matado o leão. Então, quando você for enfrentar alguma adversidade, você vai se lembrar dos memoriais que a sua mente guardou, que o seu coração guardou, e você vai agir da seguinte forma: Deus estava comigo lá atrás. O mesmo Deus que estava comigo lá atrás é o mesmo Deus que está comigo nos dias de hoje. Entendemos? Amém? Então, as memórias que Davi deram confiança necessária para ele enfrentar novos desafios. Lá em casa, quando o negócio aperta, eu e minha esposa viram um para o outro e falamos assim: Deus nos sustentou até aqui. Se Deus nos sustentou até aqui, por que nós temos a fé de dizer isso, mesmo nos momentos de dor, de angústia, de privação? É porque nós já presenciamos grandes feitos do Senhor no passado. Então eu tenho certeza que você tem memoriais na sua mente dos grandes feitos que o Senhor, o nosso Deus, fez sobre a sua vida. Se porventura você se esquecer, volte lá atrás, relembre aquilo que o Senhor fez. Amém? Então as gerações precisam de lembranças do que Deus fez. Nós temos que contar para os nossos filhos de onde nós viemos. De vez em quando lá eu costumo lembrar do que a gente passou e começo a contar para eles. É você edificar a fé tanto dos seus filhos quanto de outras pessoas, para mostrar que Deus foi fiel.
é testemunhar daquilo que Deus já fez sobre a sua vida. É isso que o capítulo 4 fala, um memorial de recordação, um memorial de honra ao Senhor. Então não deixe de contar aos seus filhos como você era antes de Jesus. Não deixe de contar aos seus netos que antes de você conhecer Jesus. Conte a eles, testifique do que Deus já fez na sua vida. Testemunhe o que o Senhor fez para você. Não há nada de errado em erguer memoriais, desde que eles não se tornem ídolos no coração. Porque muitos erguem memoriais não para se lembrarem, mas para adorarem. Aí está errado. Então eu tenho certeza que você tem memorial. Dias, pessoas, lugares, situações, sentimentos, bênçãos, vitórias que se cumpriram, promessas que se cumpriram. Quem aqui tem um memorial que você pode levantar a mão e dizer, não precisa falar o que é, mas você pode levantar a mão e dizer, eu tenho. Eu tenho certeza que todos têm. Um memorial, uma lembrança que todos nós temos, uma memória que todos nós temos para recordar, foi o dia que nós conhecemos Jesus. Foi um marco. Ali marcou. A partir daquele dia, a nossa vida foi diferente. Eu me lembro muito bem que o dia que foi um marco memorial na minha vida foi no dia que eu fui no encontro com Deus. Me chamaram para o encontro, eu nem sabia o que era encontro. Me chamaram, fui lá. E cheguei lá e o Senhor me curou, o Senhor me libertou, me batizou, me amou, me aceitou. E não eram os encontros antigamente, quando os encontros começaram, foi uma febre de encontro, todos os encontros, todas as igrejas faziam encontro, não se achava chácara em Goiânia para fazer encontro. E nessa chácara que eu fui não tinha chuveiro quente, era chuveiro frio, não tinha cama, era colchão no chão. Aí tinha uma expressão que muitos irmãos diziam, né, era o jargão do encontro, dizia-se que o encontro era tremendo. Não sei se vocês lembram disso, dizia que o encontro era tremendo, né? Aí o irmão que estava lá, e ele, eu descobri porque o encontro é tremendo, porque é na água fria, dorme no chão. Mas é porque não tinha, então tinha que fazer, não é? Mas hoje, aí depois foi melhorando a estrutura, a organização foi melhorando. Então lá foi um marco. Eu me lembro muito bem que o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi no encontro, e foi um pastor de Caldas Novas. Eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro que era um pastor de Caldas Novas. E ele foi lá e ele disse assim, agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E ele fez assim, ele pegou a água, deixa eu beber um gole aqui. Ele pegou um copo com água, porque a água é símbolo do Espírito Santo, né? Ele pegou um copo com água e disse assim, eu vou molhar o dedo, e a hora que eu jogar a água sobre vocês, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não deu outra. Irmão, a hora que caiu, ele fez assim, eu bluft no chão e já comecei a falar em língua. Então o Senhor, ele tem as suas muitas formas sábias de agir. Então nós temos que ter esses memoriais. Amém? Eu poderia contar outros aqui, mas como eu tenho um tempo curto hoje, eu tenho que pregar 2 mensagens numa, eu não vou poder contar. Mas no próximo domingo, quem sabe você queira levantar um memorial de honra ao Senhor, dando testemunho do que Deus fez sobre a sua vida.